Olá, tudo bem? Nesta videoaula nós vamos ensinar vocês a formatar uma planilha para deixá-la com uma aparência legal. Iremos ensinar a formatar a largura das colunas, a altura das linhas, formatar células, número, fonte, preenchimento de células, bordas, alinhamento E muito mais. também mostraremos a quebra automática de texto, mesclagem de células, ocultar e reexibir linhas de grade, enfim, vamos melhorar a aparência da planilha. Como podemos ver, temos aqui duas planilhas. Uma, que é esta, que não tem formatação nenhuma, são dados jogados aqui sem nenhum tratamento de formatação. Inclusive a planilha está sem o nome. E temos uma outra aqui do lado que é a mesma planilha, só que formatada, ou seja, as mesmas informações da outra, só que com a formatação. Veja a diferença como é grande. Então, nós vamos exercitar nesta planilha aqui para deixá-la igual a esta, ou bem parecida. Então vamos começar pela largura das colunas, tá? E altura das linhas. Vamos lá. Como podemos ver aqui, a palavra pagamento, ela está dentro dessa célula, mas a letra O está suprimida aqui por conta da largura, né? Nós temos também outras palavras que estão também prejudicadas, e aí o que nós precisamos é ajustar ao tamanho correto da informação que está contida em cada uma das células aqui nessas linhas. Nós temos duas formas de fazer, algumas formas de fazer. Nós podemos ajustar manualmente, clicando nesta linha que separa uma coluna da outra e arrastando para a direita ou para a esquerda até ajustar-se, né? Nós podemos vir aqui em formatar, largura da coluna, e colocar um valor mais ou menos próximo do que imaginamos ser suficiente. Aqui passou um pouco, mas eu coloquei a largura de 25. A outra forma é selecionar a coluna toda e pedir para o Excel autoajustar a largura da coluna. Então ele vai ajustar automaticamente. E a outra forma, que é a mais adequada para este caso aqui, é selecionar toda a planilha clicando nessa seta aqui que está na diagonal inferior aqui, né? Apontando para o canto inferior direito aqui deste quadradinho. Então a gente clica aqui, seleciona toda a planilha e pode dar dois cliques aqui, ó, na linha. Qualquer uma dessas linhas aqui, se você clicar duas vezes agora, se auto ajustará, ok? Viu como é simples? Pois bem, vamos agora para o outro passo de formatação, que será colocar um título nessa coluna. Vamos colocar este título aqui, relatório consolidado. Para inserir uma linha acima destas informações, nós clicamos com o botão direito do mouse nesta célula e pedimos para inserir. O Excel vai perguntar, inserir o quê? Uma linha inteira. Então vamos inserir uma linha inteira. Veja que o Excel, naquela hora, quando eu pedi para inserir, ele me deu algumas opções. Vamos lá de novo. Inserir, deslocar célula para baixo. O que ocorreria se eu optasse por deslocar células para baixo? Vamos ver? Ele desloca apenas esta coluna. Isto não me interessa. Então, eu vou voltar aqui para continuarmos com a nossa formatação. Como podemos ver, na outra planilha, a linha 1 e 2 serve para espaço para o título da planilha. Então vamos fazer o mesmo. Vamos inserir então mais uma linha acima. Pronto. Agora nós podemos colocar nossa informação do título. Vamos colocar aqui na célula A1 para poder depois mesclar. Pronto, agora nós temos o título. Nós precisamos agora trazer esse título para o centro desta planilha com a ferramenta de mesclagem. Nós devemos selecionar desta célula, clicando com o mouse e segurando o clique, até a última coluna desta planilha. Pronto. Feito isso, nós podemos rolar aqui para baixo, segurando também o mouse e voltando para cá. E nós vamos agora fazer a mesclagem desta célula, centralizando no meio da planilha. Clicando aqui em botão iniciar,
clicando aqui em menu iniciar e neste grupo de comandos que é de alinhamento. Nós vamos mesclar e centralizar. Feito. Agora nós temos o título completamente centralizado na tabela. Agora, nós podemos ver que na outra planilha, estes textos aqui estão quebrados, não é isso? Então, vamos quebrar também linha, vamos quebrar texto destes títulos. Como deveremos fazer? Devemos selecionar essa linha, clicando no número 3, toda a linha foi selecionada, ou selecionar desta forma. Como é mais fácil, clicando aqui no número 3, nós selecionamos toda essa linha e vamos pedir para quebrar texto automaticamente. Então veja que alguns já foram quebrados automaticamente, outros não. Nós agora vamos colocar estes que vieram aqui para baixo para cima, porque aqui existe um alinhamento, alinhar abaixo, alinhar no meio e alinhar em cima. Então vamos clicar neste alinhamento aqui. Pronto. Então tudo já está em cima. Mas veja que dias de atraso não foi quebrado. Nós podemos clicar aqui e quebrar um pouco. Aqui também não foi quebrado. Nós podemos quebrar um pouco. E estamos trazendo o título para ficar mais visível. Saldo da parcela, podemos quebrar um pouco. Saldo acumulado também. Parcelas do contrato só tem 2 dígitos, então vamos também trazer um pouco esta coluna para a esquerda. Eu creio que não temos mais nada para que precise ser quebrado. Talvez aqui na natureza jurídica. Situação do contrato também pode ser quebrada um pouco, né? E situação do cliente. Pronto. Já trouxemos o título para cá, fica um pouco mais visível para a gente. Como podemos ver, estes alinhamentos aqui referem-se ao conteúdo da célula na vertical. Por exemplo, vamos aumentar um pouco mais essa linha aqui com o mouse, arrastando aqui nesta borda, e veja que ela está alinhada à direita no canto inferior. Então, se nós quiséssemos que ela ficasse um pouco mais no centro, no centro, escolheríamos este alinhamento aqui, alinhar no meio. Se quiséssemos que ficasse acima, deveríamos clicar aqui. Enquanto estes outros alinhamentos referem-se à posição do texto na horizontal. Por exemplo, se eu quiser que esse texto venha para a esquerda, eu coloco aqui à esquerda. Se eu quiser que esse texto venha para o centro, eu coloco aqui no centro. E se eu quiser que ele vá para a direita, eu clico aqui, alinhar à direita. Ok? Agora vamos deixar como estava antes. Vamos dar 2 cliques aqui nesta linha inferior da linha 5. 2 cliques vai auto ajustar-se. Ok. Agora vamos partir para a formatação das células. Vamos selecionar tudo isso aqui e derramar este balde aqui que refere-se à cor do preenchimento da célula. Antes de continuar a formatação, eu gosto de remover estas linhas de grade. Nós já dissemos que elas não são imprimíveis, mas elas poluem a visão na formatação da planilha. Nós vamos em exibir e desmarcar linhas de grade. Veja que limpou tudo e agora nós podemos fazer a nossa formatação. Vamos excluir esta linha que está sobrando com o botão direito do mouse, excluir linha inteira. Vamos olhar novamente a planilha banco de dados e vamos verificar que a coluna A está completamente vazia. Isso é interessante para poder analisarmos melhor as quinas de nossa planilha. Vamos voltar aqui e inserir uma coluna à esquerda. Clica na coluna A, em qualquer parte dela,
botão direito do mouse, inserir, coluna inteira. Automaticamente ela vai inserir uma coluna à esquerda. E agora nós podemos formatar, trazendo para cá, com o mouse. Ótimo, acho que assim tá bom. Vamos agora preencher estas células com uma cor mais suave. Devemos vir aqui na página inicial e escolher uma cor mais suave. Vamos escolher esse ouro, ênfase 4. Pronto. Agora nossa planilha começa a ficar bem parecida com esta outra aqui. Observe que entre uma célula e outra existe uma borda bem fina de cor branca. Isso é bastante interessante, dá um destaque legal. Vamos fazer isso? Vamos selecionar toda a planilha. Vamos voltar para o início. Eu gosto sempre de voltar para o início com as barras de rolagem aqui, segurando o mouse e subindo. E agora nós vamos aqui em iniciar, fonte, temos aqui a opção de bordas, mais bordas, e abre-se essa tela para a gente. Isto aqui representa não só a célula, mas isso aqui representa toda a seleção que nós estamos fazendo. Então, nós queremos uma borda branca, vou colocar preta, escolher uma bem fina primeiro, e agora eu escolho uma borda branca. E agora eu posso colocar todo ao redor e interna. Não estamos vendo porque a borda é branca. Se fosse preta, estaríamos vendo da seguinte forma. Ok? Significa dizer que é toda a lateral da seleção e as bordas internas. Então vamos para a cor branca e selecionar. Pronto. Aqui estamos com as bordas brancas em nossa planilha. Vamos ver se falta mais alguma formatação. Veja que o tamanho da letra, da fonte, o tamanho da letra e a fonte é calibre e 9. Vamos deixar da mesma forma, calibre e 9. Só que este título está em negrito. Vamos fazer isso. Vamos selecionar toda a planilha. Vamos vir aqui, mudar para 9. E somente o título, vamos selecionar com o mouse e vamos negritar. Pronto. Ela começa a ficar bem parecida com este modelo. Está faltando aumentar para o tamanho 20 e negritar o título de nossa planilha. Vamos fazer isso. Clicamos aqui. Veja que ao clicar nesta célula, faz referência a B1, porque B1 é a primeira célula do grupo de células mescladas. É sempre assim que o Excel trabalha, com células mescladas. Fazer referência sempre à primeira célula da esquerda para a direita, de cima para baixo, do grupo de células selecionadas mescladas. Agora nós clicamos aqui e digitamos 20 e damos um Enter. Vamos negritar. Está muito parecida com esta aqui. Agora, precisamos formatar datas e números. Veja que uma data, quando não está formatado como data, ela aparece de forma numérica. Vejamos. Temos aqui data abreviada. Vamos ver como é que fica. Ok, já transformou. Só que eu não quero só essa, eu quero todas. Então eu seleciono tudo isso aqui. Vamos repetir a operação e transformar para data abreviada. Então veja que cada um daqueles códigos representava uma data. Às vezes isso ocorre quando nós copiamos e colamos só valores. A data perde a formatação e vem só os valores da data. Vamos repetir essa operação para pagamento também.
data abreviada. Vamos ver se tem mais algum campo aqui, alguma coluna de data. Não temos mais. Voltamos à formatação. Podemos verificar também que os valores não estão com decimais e vamos formatar este número com ponto de milhares e com 2 decimais. Podemos clicar aqui em número nesses 3 zeros, separador de milhares, e automaticamente já coloca 2 decimais. Se quiséssemos diminuir as decimais, vamos diminuir aqui e ele diminui uma decimal, depois diminui uma outra. Mas vamos deixar com 2 decimais. Ainda aqui em formatação de números, se nós tivéssemos algum número que representasse um percentual e este não tivesse ainda multiplicado por 100, nós deveríamos chegar aqui e pressionar esse estilo de percentual. Veja o que aconteceria. 369%. Ele multiplica por 100 o valor e coloca o símbolo de percentual. Vamos voltar que isso não nos interessa. E aqui é a formatação de moeda. Podemos colocar um R cifrão nos nossos números. Como eu já estou utilizando aqui em cima, eu não vou repetir aqui embaixo. Então vou voltar. Vamos repetir essa formatação de números para as outras colunas. Observe que estes valores aqui estão negativos entre parênteses. Vamos fazer o mesmo? Vamos selecionar tudo isso. Vamos aqui em formatar número. Escolhemos número. Vamos, além de colocar entre parênteses, vamos colocá-lo em vermelho. Então pedimos número em vermelho, separador de milhares, 2 decimais, e agora nós vamos formatar esta definição aqui. Então vamos personalizar. Veja que ele trouxe o vermelho, todas as formatações aqui, e nós devemos fazer só uma única coisa aqui. Retirar onde tem este sinal de menos, de negativo, vamos colocar um parêntese. E aqui no final tem um espaço a mais, vamos remover esse espaço e vamos colocar um parêntese fechando. Veja que já apresentou aqui em cima. Vamos dar um OK. Pronto. Então, os valores negativos aparecem entre parênteses. Contudo, aqui na fórmula não existe parênteses nenhum. Isso aqui é só uma máscara, ok? Então, vamos repetir essa formatação aqui na multa, na mora e no valor pago, saldo da parcela e saldo acumulado. Podemos usar o pincel de formatação. Vamos lá. Vou selecionar tudo isso. Venho aqui nesse pincel de formatação, clico, veja que ele ficou pressionado e aqui ficou selecionado. Agora, eu clico com o mouse no intervalo de células que eu quero formatar com esta mesma formatação. Então eu vou clicar daqui até aqui, segurando o mouse, e vou descer. Pronto. Todas as células têm a mesma formatação desta aqui. Pelo jeito, concluímos a nossa planilha. Está muito parecida com a que desejávamos copiar. E é isso. Finalizamos mais esta videoaula. Um forte abraço e até breve.